Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ao entregar a vida ao Senhor Jesus, o homem inicia a grande corrida de sua existência, que durará até o seu último suspiro. Essa carreira tem o objetivo de testar sua fé, para que conquiste o prêmio máximo, a salvação. Muito boa noite. Estamos começando o programa Obreiros em Foco. Nós vamos ficar juntos nessa programação. Na verdade, o objetivo do programa, embora tenha o nome de Obreiros em Foco, na verdade, é o programa da alma em foco. O objetivo é a alma. O objetivo é sustentar aqueles que são servos de Deus, aqueles que são obreiros, aqueles que possuem outros títulos, mas que são servos de Deus, que são obreiros também. E também temos por objetivo mostrar para aqueles que um dia desejam servir a Deus a seriedade, que a obra de Deus, ela é sim maravilhosa, mas ela é também perigosa. E mostrar para aqueles que um dia serviram e se afastaram, que esse caminho ao qual você trilhou, esse caminho que te levou a essa situação que você se encontra, essa situação de amargura, de tristeza, o caminho do pecado, o caminho do esfriamento, o caminho do abandono da fé e do primeiro amor que você trilhou e que te levou para uma terra distante, te levou para bem longe, e hoje você está aí passando necessidades, hoje você está sentindo frio, hoje você está com um buraco na sua alma. Eu queria dizer para você, eu queria dar uma boa notícia para você. Esse caminho tem volta. Esse caminho tem volta. E você só precisa fazer uma coisa. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui no programa Obreiros em Foco. Tá certo? Eu tenho aqui em estúdio o pastor Sandro, o pastor que trabalha no grupo UNP. Boa noite, pastor Sandro, seja bem-vindo. Boa noite a todos que acompanham essa programação. O pastor Sandro vai participar com a gente e nós vamos falar um pouco acerca deste trabalho, o grupo UNP, Universal nos Presídios, fazendo um trabalho maravilhoso, extraordinário de assistência, não apenas aos presos, não apenas àqueles que estão privados da liberdade, mas também aos familiares dessas pessoas, dessas almas que necessitam, que precisam de resgate. Nós temos o pastor Rui na central de atendimentos e as pessoas, a partir de agora, poderão ligar. Essas pessoas, pastor Rui, que foram para bem longe, que trilharam o caminho do pecado, o caminho da malícia, o caminho do orgulho, o caminho da prepotência, da vaidade, o caminho da autossuficiência. E elas hoje estão amarguradas. Daqui a pouco nós vamos falar o que elas precisarão fazer para que elas consigam voltar. As pessoas vão ligar para a central de atendimentos, para a operadora 11 3573 3535. Eu vou repetir, é 0 operadora 11 3573 3535. Nós vamos dedicar a próxima hora a todas as pessoas que estão afastadas, longe da igreja, longe da fé, longe de Deus, longe da família, estão amarguradas, precisando de ajuda, precisando de socorro. Boa noite, pastor Rui. Boa noite, Bispo Irlan, boa noite a todos os nossos amigos do programa Obreiros em Foco. Nós estamos com uma equipe aqui forte, Bispo, preparada para atender essas pessoas. As ligações não param. Essa uma hora, como o senhor disse, vai ser para tirar essa pessoa da situação a qual ela está vivendo. Não importa onde você esteja. No programa de ontem, Bispo Irlan, nós atendemos uma senhora que estava lá no interior da Bahia, numa fazenda. Ela foi alcançada
do resgate, e eu tenho certeza que o mesmo, não importa o que você esteja vivendo e aonde você esteja, nós vamos até você. Tá certo. Inclusive, você que foi batizado com o Espírito Santo, em uma das 3 vigílias do fogo, a primeira vigília foi a do fogo, a do fogo consumidor. A segunda foi a do fogo purificador. E tivemos na última sexta a 3ª vigília do fogo abrasador, realizada pelo Bispo Macedo, uma vigília que contou com mais de 200.000 pessoas assistindo presencialmente no Brasil. E muitas pessoas foram avivadas, batizadas com o Espírito Santo. Muitas pessoas nesta vigília voltaram ao primeiro amor, voltaram à primeira fé. Muitos encerraram um processo de destruição, um processo de queda, um processo de tragédia. E bateram a porta na cara do pecado, bateram a porta na cara do mal e voltaram. Tá certo? Se você é uma dessas pessoas que teve uma experiência, você vai enviar para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco. Você vai enviar sua experiência. É o 95339 2828. Tá certo? Você vai mandar sua mensagem de texto, de voz, vai gravar um vídeo contando a sua experiência. Você foi batizado com o Espírito Santo, você voltou em uma dessas vigílias, você trouxe alguém, aconteceu algo inusitado, algo que você deseja falar, não por falar. Você sabe que você, contando, você vai estar ajudando alguém. Então, você vai enviar para o 95339 2828. Inclusive, se você deseja fazer uma pergunta, você vai também enviar sua pergunta para o programa Obreiros em Foco. Nós estamos aqui na Catedral de Sapucaia do Sul com os obreiros e... a pandemia não nos voltar. Por quê? Nós somos a Universal. Olá, eu me chamo Natanael, eu sou aqui de São José do Rio Preto e eu acabei de participar da vigília e a minha expectativa para a vigília foi suprida, porque eu vim com o objetivo de ouvir, de despertar em mim a fé inteligente. E tanto a pregação do bispo quanto do bispo Júlio abriu a minha mente sobre isso, abriu para eu usar a fé de forma inteligente, a fé que verdadeiramente muda, não uma fé religiosa. E a busca permitiu eu ter uma experiência com Deus, ser renovado. E eu convido você, que não participou de nenhuma vigília, que participe da próxima. Que eu tenho certeza que assim como a minha vida foi impactada de muitas pessoas, a sua também vai ser. Olá, meu nome é Natália, eu participei da vigília aqui na Catedral de Rio Preto e foi uma experiência maravilhosa e eu saí renovada. Deus não faz nada sem um objetivo específico. As experiências vividas pelo Bispo Macedo mostram como é importante ter uma constante comunhão com Deus. Pessoal, nós estamos aqui com os obreiros encruzilhados do Sul para afirmar que a pandemia não nos isolou voltar. Nós somos a Universal. Olha, daqui a pouco eu vou responder para as pessoas que estão afastadas, o que elas precisam fazer para poderem voltar. Sei que foi para bem distante. Lembra do filho pródigo? Diz a Bíblia que ele foi para uma terra distante e viveu dissolutamente, e viveu de maneira irresponsável. E depois que desperdiçou tudo, ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Daqui a pouco eu vou falar para você que está na mesma situação, você que é um filho pródigo, você que é uma dracma perdida, você que é uma ovelha perdida. O que fazer para voltar? Sem contar que estamos aqui com a equipe, ali na central de atendimentos, com o pastor Rui, para atender aquelas pessoas que desejarem ligar, que estão no limite do desespero, precisando urgentemente de um socorro, né, o pastor Rui? Com certeza, Bispo Ilan, e eu tenho aqui vários nomes. Eu tenho aqui a Iris, Bispo. Sim. Ela é de Colinas, no Maranhão. Ela é ex-obreira, está enfrentando um momento muito difícil na vida dela. Ex-obreira, há quanto tempo ela está afastada? Bispo, aqui no lembrete aqui não fala quanto Sim. tempo que ela está afastada. Mas olha que interessante, Bispo.
ela tenta voltar e toda vez que ela tenta chegar até a igreja, ela sente dores, ela passa mal. Se o senhor permitir aqui agora, eu tenho certeza que a Iris está nos assistindo lá no Maranhão, bispo. Sim. Eu gostaria de determinar aqui agora que esse mal que está na vida dela seja amarrado aí agora. Iris, Deus está te chamando. Muda essa situação. Deus está te chamando, eu tenho certeza. Amanhã mesmo nós vamos mandar até você aí o pastor que toma conta dos obreiros do Maranhão Pastor para Silvio. te ajudar, para Pastor poder Silvio. tirar você dessa situação, né, bispo? É, o pastor Silvio que está no Maranhão. Isso, pastor Silvio Simeão. É, exatamente. E eu digo para ela, o pastor Rui, que esse mal está conseguindo ter forças justamente porque ela precisa fazer o que nós vamos falar daqui a pouco, que toda pessoa que faz o que eu vou falar daqui a pouco consegue voltar. E por falar em voltar, o nome dela é mesmo? É Iris, bispo. Iris, do Maranhão. Isso. Iris, você vai voltar, sabe que dia? Se você quiser, você já vai voltar nessa sexta-feira. Mas eu já vou deixar certo para você voltar neste sábado. Porque neste sábado nós vamos ter uma reunião direcionada, uma reunião especial. A reunião do autoajuda, do Godlywood. Todas as mulheres do Brasil são convidadas, todas as obreiras, todas as levitas, todas as colaboradoras da igreja, todas as pessoas que são membros da igreja, frequentadores da igreja. Esta reunião, a reunião do autoajuda, vai ser realizada pelo Bispo Macedo, a Dona Esther, o Bispo Renato Cardoso, a sua senhora esposa Cristiane, também o Bispo Júlio, a sua esposa Dona Viviane. Nós estaremos participando aqui do Templo de Salomão. Esta reunião será transmitida em videoconferência para todo o Brasil. Neste sábado, a Iris aí do Maranhão, você vai voltar, Iris, já neste sábado, tá certo? Você vai procurar aí a Universal, a Catedral, não sei se você está aí na capital, São Luís, ou em outra cidade, não sei se fala aí onde ela está, o pastor Rui. Colinas, bispo, Colinas, Maranhão. lá em Colinas. Você vai dar um jeito e sábado agora você vai voltar. Mas você precisa fazer o que eu vou falar daqui a pouco. Tá certo? Tem mais nomes aí, o pastor Rui? Temos o Marcos Matos, ele é aqui de São Paulo, bispo, da Vila Maria. Vila Maria aqui pertinho. É, eu mesmo vou fazer esse socorro amanhã mesmo, já vou lá, Por favor, bispo. pastor Rui. Que é do bloco ali de Zona Norte. Sim. Olha a situação dele, bispo. Ele foi obreiro, Sim. ele expulsava demônios e hoje está ouvindo vozes e vendo vulto. Meu Deus. Ele chegou a uma conclusão, bispo. Ele fala que ele expulsava demônio, mas ele não tinha o Espírito Santo. Esse é o grande perigo. Marcos, nós vamos aí, eu mesmo, pessoalmente, vou aí até onde você está. Amém. E eu tenho a certeza absoluta que você vai voltar e eu tenho a certeza que Deus vai mudar a história da tua vida, né, bispo? Ô, pastor Rui, se o senhor puder, grava essa visita para a gente mostrar aqui no programa o momento do resgate. O resgate do Marcos aí da Vila Maria. Eu vou a pergunta da Natália, uma pergunta de vídeo, e a gente volta já em seguida com o pastor Rui ali na central de atendimentos. Vamos com a pergunta da Natália. Olá, bispo. Meu nome é Natália, eu sou obreira da Igreja do Apurá e eu gostaria de fazer uma pergunta. Como nós continuamos nos aperfeiçoando no Espírito? Como nós podemos fazer para poder, no dia a dia, na correria, na rotina, poder nos aperfeiçoar no Espírito, buscando as coisas do alto, não se deixando levar pela carnalidade, nem pelas coisas do mundo? Eu gostaria de saber. Pois é, Natália. É realmente a guerra, a luta de todo cristão. Todos nós enfrentamos essa luta todo tempo, mas uma das coisas que todos que precisam saber para poderem permanecer é o versículo que eu li no começo, sabe? Olhando firmemente, o versículo seguinte diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé.
Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Quer dizer, você precisa olhar firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Se você olhar para o Senhor Jesus, você vai conseguir permanecer, sabe, como você fala aí, se aperfeiçoar no Espírito, buscando as coisas lá do alto. Faça isso e você deve, com certeza, valorizar as reuniões aos sábados. Nós temos aos sábados as reuniões dos obreiros. Este sábado agora vai ser para as mulheres, a reunião do Godlywood Autoajuda. Você deve vir participar. E é isso que todos nós que estamos aqui, eu, por exemplo, cheguei na igreja com 14 anos. Eu tinha de 14 para 15 anos. Eu hoje sou de 50 anos. São 36 anos na fé. E eu não posso, sabe, achar que eu já estou garantido. Eu não posso cruzar os braços e dizer, pronto, agora eu não me desvio mais. Eu tenho que permanecer olhando para Jesus, buscando, lendo a Bíblia todo dia. Eu tenho que estar nas reuniões, eu tenho que estar sempre avivando a minha fé, participando das vigílias, porque eu ainda não completei a carreira, eu ainda não combati o bom combate, eu estou ainda na batalha, na luta. E assim também você tem que agir, assim você tem que pensar. Tá certo? Então, faça isso que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe abençoar. Agora eu queria falar com o pastor Sandro um pouco acerca do trabalho, pastor Sandro, que é realizado nos presídios, o trabalho do grupo UNP. Nessa pandemia, nós sabemos que algumas coisas mudaram, né? E o trabalho aumentou ou diminuiu? Bispo, por incrível que pareça, o trabalho aumentou. Né? Nós costumamos dizer assim, uma porta se fechou no presídio, não pudemos entrar, mas abriu muitas portas nas casas dos familiares. Sim. Aumentamos o número de visitas, aumentamos o número de assistências, cestas básicas, e isso nos ajudou a trazer essas famílias para a igreja, trazer elas para a presença de Deus e também aproximar, né? Os familiares, eles ficam sabendo lá dentro que a gente está dando essa assistência, acompanhando, e quando eles saem, bispo, é muito mais fácil eles virem para a igreja. Porque quando ele sai, encontra a família na presença de Deus e aí vem tanto ele como toda a família para a igreja. Então, durante a pandemia, nós aumentamos a intensidade desse trabalho e muitas famílias foram alcançadas. E parece que o senhor tem uma carta de um presídio, de um Tem, presidiário? nós temos o programa Momento do Presidiário na rádio. Sim. E lá a gente pede para eles mandar a carta, mandando o relato deles. Inclusive, nesse programa... É esse aí? Isso, Jorge Silva. Sou Jorge Silva Santos. Necessito de orações, sou ex-obreiro, não é isso? E estou afastado há 19 anos. Desde então, minha vida foi só atrás das grades. E hoje me encontro preso novamente há 4 anos e 6 meses. Perdi minha família e vivo uma vida terrível. Tenho buscado a Deus todos os dias e com os meus propósitos estou me sentindo mais forte. Porém, sinto que às vezes minha fé não tem trazido uma total confiança diante de tudo que tenho passado. Desde já agradeço a todos, que Deus abençoe vocês. Então, essa é a carta do Jorge. O senhor conhece essa pessoa? A gente conhece por carta, bispo. Sim. Inclusive, dentro do presídio, muitos ex-obreiros acompanham esse programa. Eu atendi há um tempo atrás um outro ex-obreiro, o senhor estava falando ali da Vigília do Fogo, e esse ex-obreiro dentro do presídio, ele falava para mim, pastor, eu era um obreiro intenso na igreja, eu era um obreiro fervoroso, mas passou o tempo, recebi uma proposta de emprego, de sociedade, a princípio eu rejeitei essa proposta. Mas a pessoa insistiu, ele falou, aos poucos, parei de participar das reuniões de obreiros, parei de trabalhar na reunião, ele falou, aceitei essa proposta, falou, questão de tempo, bispo, ele começou a trabalhar, se afastou da igreja, se apagou, perdeu a família, perdeu a esposa, essa proposta de emprego levou ele a um crime, a uma coisa errada, e ele caiu dentro da cadeia.
ao ponto de ele falar, pastor, o que mais me dói aqui não é todas as percas que eu tive, mas é eu estar aqui dentro apagado e hoje eu não tenho nem força para poder fazer uma oração. Então você veja que é alguém que estava no fogo e aí foi se afastando e se era um apagou. obreiro, né? Ativo, ele fala que é ativo, o pastor contava com ele para tudo. Realmente, Deus não vê primeiro o que a gente faz. Ele vê primeiro o que a gente é. A gente tem que cuidar muito. Todos os obreiros precisam ter esse cuidado, de você não ficar preocupado só em fazer, mas você tem que ter o seu momento com Deus. Daqui a pouco eu vou falar com esse que mandou essa carta, é o... Jorge Silva. Jorge Silva, esse outro nome dele? Roberto. Roberto, esse outro que estava falando aí com o pastor Rui afastado. Eu vou dizer para eles o que ele precisa fazer para dentro do presídio ele ser livre. Tem muitos que estão presos em grades físicas, mas já estão livres, né? Estão livres. Porque o trabalho... Nós temos obreiros lá dentro, bispo, que foram alcançados por esse trabalho lá dentro, se batizaram nas águas, se libertaram, inclusive receberam o batismo com o Espírito Santo lá dentro. Lá dentro eles fazem o jejum de Daniel, fazem fogueira santa, se entregam e passam a ser obreiros nossos lá dentro. Sim. Então eles ganham essas pessoas e conforme vão ganhando liberdade, vão saindo e vêm para a igreja. Bacana. Muito bacana. Daqui a pouco nós vamos falar com eles. Nós temos o jornal Folha Universal. Olha que coisa interessante. A Paula era ateia. E ao ler o Folha Universal, pelas primeiras vezes, ela pensava que era tudo mentira. Veja o que aconteceu com a Paula. Meu nome é Paula, eu sou obreira aqui na Catedral do Distrito Federal e estou aqui para chamar a atenção da importância da Folha Universal no processo da minha conversão. Há 15 anos, quando eu cheguei aqui, eu era extremamente ateia, era extremamente orgulhosa dos meus títulos acadêmicos, né? E primeiramente veio a minha filha e ela, me conhecendo, ela começou a deixar a Folha Universal em alguns pontos estratégicos da casa para que eu pudesse ver. E no início eu achava tudo aquilo uma grande mentira, uma grande balela, né? Mas aos poucos isso foi me despertando a atenção e eu fui começando a fazer a leitura. E isso aí ajudou muito no meu processo de conversão. Hoje, graças a Deus, eu sou obreira, né? E eu tenho a agradecer à Folha Universal e à minha filha pela ajuda que elas me deram no meu processo de conversão. Olha só que coisa maravilhosa, né? Aconteceu com a Paula através do Folha Universal. Eu chamo o jornal Folha Universal de o maior folheto de evangelização. Dentre as matérias que eu gostei muito do jornal dessa semana, embora o bispo Júlio já mostrou aqui, eu achei muito interessante essa aqui, onde autoridades do meio jurídico brasileiro participaram de um tour aqui no Templo de Salomão. Mais de 100 convidados fizeram uma imersão na história do povo de Israel. Aqui, como participar do tour no Jardim Bíblico? As visitas podem ser agendadas no site oficial do Templo de Salomão. Você pode consultar também. O passeio pode ser realizado em outros idiomas, mediante consulta antecipada. Então, eu achei muito interessante. Eu fiz esse tour mais de uma vez. Pastor Sandro provavelmente fez também. Todos que estão no Templo de Salomão já fizeram. Pastor Rui também já fez, né, o Pastor Rui? Com certeza, bispo. Maravilhoso. E eu tenho certeza que esses, como pode-se dizer, esses nossos juízes, né, ficaram maravilhados. Juízes, advogados, delegados. Agentes penitenciários, diretores de presídio já fizeram esse tour. E todos gostaram. Unânimes, sim, senhor. Em dizer que é uma maravilha. Glorioso, né? Tá certo. Nós temos também a participação lembra dele? Do Robson, o Robson Monteiro? Sim, senhor. O Robson Monteiro, cantor e jurado do programa Canta Comigo, da Record. Ele diz: a Folha Universal é um veículo que se renova a cada dia e que traz assuntos relevantes e que edificam a fé cristã. É verdade. Você pode adquirir o jornal Folha Universal e você pode doar o jornal Folha Universal. Eu sugiro que você, que tem um familiar que é incrédulo, que você leve o jornal Folha Universal. Sabe onde você deve colocá-lo? No banheiro. Inclusive, bispo, aproveitando, esse jornal é
é uma grande ferramenta nossa dentro das unidades prisionais. Eles pedem esse jornal, inclusive nesse período de pandemia que a gente não está podendo entrar, a gente leva os fardos de jornais doados pela igreja e eles entregam em todas as celas. Semanalmente a gente faz esse trabalho. Que bacana. Então, se você pode fazer a doação de um fardo de jornais, faça isso, porque estes jornais vão chegar nas mãos de uma alma, de uma pessoa que precisa de ajuda. Tá certo? Nós temos agora um trecho da vigília, da terceira vigília do Fogo Abrasador com o Bispo Macedo. Vamos acompanhar, vamos assistir juntos. Eu fiz uma fogueira santa. Mas que fogueira santa? Não havia fogueira santa. Eu não peguei envelope. Não peguei envelope. Não. Eu disse para Deus novamente, fazendo uma prova com Ele: Senhor, agora é tudo ou nada. Se o Senhor é comigo, se o Senhor existe e é comigo, eu sabia disso porque eu tinha o Espírito Santo. O Senhor sabe que eu quero ganhar almas. Então, é tudo ou nada. Eu pedi demissão do IBGE. Um trabalho que eu não ia perder nunca. Ninguém me mandaria embora. Eu pedi demissão do emprego do Estado, que eu tinha 16 anos, que também não podia mandar embora. Eu perdi tudo, abri mão de tudo. E comecei a trabalhar, coloquei toda a minha vida naquela funeráriazinha, que tinha uma porta do lado, que era um bar, onde vivia gente bebendo, bêbados. Tinha tudo para dar errado. Tudo. Só tinha beberrões ali do lado. E quando era à noite, a reunião mais forte, os bêbados se juntavam. Tudo contra. Mas dentro de mim havia e há o Espírito de Deus. E eu achava que era injustiça, e sempre achei que foi injustiça, mas aquela funerária, onde se arrumava o defunto, preparava o defunto para enterrar, então começou ali a Igreja Universal do Reino de Deus. Pois é, o Bispo Macedo, ele fez a fogueira santa quando nem existia fogueira santa. Prestou atenção nisso que ele falou na vigília? Ele falou isso na vigília. Ele fez a fogueira santa quando não existia fogueira santa. Quando a Igreja Universal, esse trabalho ainda não tinha começado. Então, o Bispo Macedo tem realmente exemplo e moral para falar e para passar essa fé que tanto nos abençoa. Mais uma vez, Pastor Rui, e aí, Pastor Rui, o que é que o senhor queria mostrar para a gente? Bispo, eu tenho uma mensagem do WhatsApp de um amigo que mandou para o nosso número. Sim. Ele diz assim, boa noite, gostaria de uma orientação. O que fazer quando percebemos que um companheiro de obra não participa das vigílias, coloca o emprego acima de tudo e quando é chamado a atenção, não gosta? O que devo fazer? Essa é a pergunta desse amigo, Bispo. O que eu digo para esse obreiro é que ele está realmente correndo um sério risco. Ele já está em um processo de queda. Ele já se encontra em um processo de abandono da fé e do primeiro amor. Agora, o que eu acho também gravíssimo é que ele não reconhece. Diz aí que ele não gosta. Se ele não gosta, é porque ele não reconhece que ele está caminhando, que ele está indo pelo caminho do pecado, o caminho do afastamento, o caminho do abandono da fé e do primeiro amor. E para esse obreiro aí está difícil ajudá-lo. E esse que está pedindo ajuda para ele, não se identifica, é amigo de São Paulo, né? Isso. Ele não se identifica e ele realmente não vai conseguir ajudá-lo. Eu sugiro, Pastor Rui, a minha sugestão, o meu conselho é que este obreiro procure o pastor da igreja. Procure o pastor da igreja. Ou procura o pastor ou bispo responsável dos obreiros. Procure o pastor ou bispo responsável dos obreiros. Você não vai estar fazendo mal para esse obreiro.
Você não vai estar entregando esse obreiro, você vai estar ajudando. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que contar, falar da situação dele e o pastor vai chamar esse obreiro, porque talvez, quem sabe, ao pastor ele vai ouvir. O pastor vai orientá-lo, o pastor vai falar para ele do risco que ele está correndo em desprezar as vigílias, em não participar daquilo. Ele está pisando, na verdade, o favo de mel. Ele não está vigiando, ele está correndo um sério risco de perder a sua comunhão com Deus e perder a sua salvação. Então, o obreiro, não fale mais com ele, que ele não reconhece, ele não aceita, ele não vai te dar atenção, você vai se indispor com ele. Procure o pastor. Ajude o seu companheiro, tá certo? Vá até o seu pastor ou ao bispo dos obreiros para que a gente possa ajudar esse nosso companheiro e ele consiga reconhecer e ver o erro que ele está cometendo. Tá certo, pastor Rui? Sim, bispo. Eu tenho uma ligação aqui, bispo, da Ivani. Sim. Ela é de Carapicuíba, aqui em São Paulo. Olha que interessante a história dela, bispo. Fala aí, pastor Rui. Ela está afastada, ela encontrou um namorado que frequenta uma seita religiosa e a cabeça dela, ela dizendo com as próprias palavras dela aqui, ó. Sim. A cabeça dela está muito confusa e a vida dela se tornou um verdadeiro inferno. Ivani, o diabo quer a sua alma. O diabo está trabalhando na tua mente. Aproveita essa oportunidade que você está tendo agora, nesse momento. Daqui a pouquinho o bispo Irlan vai falar algo forte para mudar essa situação na tua vida. Tá certo. Agora veja que coisa impressionante, né? O testemunho do Marcos. O Marcos fez isso também. Ele colocou emprego, ele colocou as coisas acima de Deus. E o Marcos, ele realmente correu um sério risco. Eu gostaria que esse amigo que pediu ajuda para o seu companheiro, pedisse para ele assistir o testemunho. Ele era dedicado, era bastante atencioso, fazia seu melhor em tudo. E em pouco tempo se tornou um obreiro frio, só ia à igreja aos fins de semana, não tinha mais comunhão com Deus. Olha o que aconteceu. Começou a ter síndrome do pânico, pensamentos, problemas, coração e um grande vazio. Mas teve jeito para o Marcos. Vamos acompanhar. Meu nome é Marcos, tenho 49 anos e eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe. Eu me lembro que ainda pequeno, eu via minha mãe sofrendo muito em casa. Minha mãe tinha crise de choros, minha mãe tinha ansiedade, minha mãe desmaiava, ela começou a emagrecer e muitas pessoas disseram para ela que era problema espiritual, que ela procurasse um centro de macumba, um lugar espiritual, um centro espírita para poder resolver o problema dela. Foi daí que ela conheceu a Igreja Universal, do Reino de Deus, e nos levou junto com ela. E ela fazendo as correntes das sexta-feiras, aos poucos ela foi se libertando daquela depressão, daquela síndrome do pânico que ela sentia, até que então ela libertou-se totalmente, mas deixou de frequentar a igreja. Eu, por frequentar com ela, gostava de ir para a igreja, dei continuidade, até que pude me batizar por causa da minha idade. Eu me batizei, depois eu comecei a gostar, mais ainda me dedicar na igreja, ao grupo de jovem. Daí, vendo os obreiros trabalhar, eu tive o desejo dentro de mim de ser obreiro, e então eu entrei no grupo de evangelização. Evangelizava todos os domingos, junto com o grupo, e frequentava sempre as aulas de obreiro. Fui levantado ao obreiro e eu era um obreiro muito dedicado. Os pastores sempre podiam contar comigo. E eu era um obreiro que trabalhava em todas as reuniões, eu era um obreiro que lavava a igreja, eu pintava a igreja,
As campanhas da igreja eu sempre estava lá para colar os envelopes, participava de tudo que a igreja tinha, de todas as campanhas presentes para auxiliar na igreja. Eu tomava conta da parte do batismo, eu tomava conta da parte das carteirinhas de membro. Eu recebi uma proposta de trabalho que era numa instituição financeira e esse trabalho era muito importante para mim, porque por eu ser o filho mais velho da casa e meus pais eles não estavam trabalhando na época, eu tinha que trabalhar. Foi que eu recebi essa proposta de trabalho e fui a esse trabalho onde eu passava a maior parte do meu tempo nele. Ocupava praticamente o meu dia todo. E devido a isso, eu comecei a esfriar na igreja, porque já não tinha mais tempo de ir à igreja com frequência, como eu era dedicado anteriormente. Eu só ia à igreja aos sábados, aos domingos, não ia mais com frequência durante a semana. Aí veio o esfriamento, eu fiquei entre 9 meses a um ano como um obreiro frio. Eu já não frequentava mais a igreja, eu já não mais evangelizava, eu já não tinha mais o meu tempo dedicado de falar de Jesus para as pessoas, porque me dedicava mais ao trabalho e esquecia mais da parte de falar de Jesus para as pessoas, de me dedicar mais à igreja, de frequentar mais a igreja, de jejuar, de orar, de ler mais a Bíblia. Então isso foi me esfriando aos poucos, até então que eu me vi no mundo. E quando eu cheguei no mundo, eu comecei a sentir depressão. Comecei a ficar triste, sentia um vazio dentro de mim e percebia que esse vazio aumentava a cada dia. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu era uma pessoa que discutia, não queria levar desaforo para casa, discutia com todo mundo. Eu comecei a chamar muito palavrão, eu comecei a mentir sem necessidade, às vezes mentia sem necessidade mesmo. Eu sentia aquele vazio dentro de mim, mas assim, não ligava para aquele vazio. Por mais que eu soubesse que o vazio era a falta de Deus no meu coração, a falta de Jesus, eu abandonava a cada dia e me dedicava ao mundo. Então eu buscava preencher aqueles vazios através de amigos, de baladas, de noitadas, mas o vazio nunca passava. Quando eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa no meu quarto, vazio, triste, da mesma forma. Então eu resolvi estudar fora do país. Fui fazer um curso de idiomas na Europa, na Suíça, porque eu achava que lá eu conheceria pessoas novas, faria o meu curso que eu sempre almejava, e isso ia me dar um crescimento, poderia até mudar dentro de mim, devido a encontrar novas pessoas, ter novo relacionamento, conhecer nova cultura. Mas nada disso adiantou. Por quê? Isso foi bem pior para mim. Por eu estar distante do meu país de origem, distante das pessoas que eu amava, distante da família, por ser um país muito frio, eu comecei a me isolar lá. Tinha muitas vezes que eu não conseguia sair dentro de casa devido à neve cair muito, por ser um país muito frio, e essa depressão foi crescendo cada vez mais, a ponto de eu ter assim, desejo de suicídio. E eu tinha certeza que aquilo não era uma coisa normal. Aí resolvi voltar ao meu país de origem, achando que essa depressão seria curada, porque aqui no meu país de origem era um país que eu sentiria mais calor, um país mais tropical, mais quente. Mas foi o contrário, a depressão aqui, o que começou lá, aqui aumentou mais ainda. Aqui por diversas vezes eu tive atendimentos cardiológicos em diversos hospitais, e ao chegar no atendimento, os médicos me examinavam e não encontravam nada de errado comigo. O meu coração estava normal, a minha pressão estava normal, mas os batimentos cada vez mais acelerados. Aí começou a depressão, a síndrome do pânico. Eu chegava no portão da minha casa, tinha medo de sair na rua, voltava. E foi aumentando cada vez mais, a ponto disso me isolar, de eu não sentir mais vontade de querer tomar banho, de me barbear, de ter mais desejo de me cuidar. Eu sabia que não era normal, que não era uma coisa de Deus. Enquanto a voz falava para mim que eu não ia conseguir,
que eu tinha que me matar, que não tinha mais jeito. A outra voz falava para mim que tinha jeito, que eu voltasse para Jesus, que Jesus era a solução de todos os meus problemas. Até que um dia, em minha casa, em meu quarto, eu parei, me ajoelhei na minha cama e falei com Deus, com toda a sinceridade do meu coração, o que estava acontecendo comigo. Abri a Bíblia e, através da palavra, Deus me disse o que estava acontecendo comigo, que eu tinha que voltar para Ele, que eu estava praticando tudo de errado, que tudo que eu estava fazendo no mundo era tudo de errado. Era aquilo que Ele não queria. Foi aí que eu voltei para a igreja. Procurei a Igreja Universal novamente, porque eu sabia que lá seria a solução do meu problema. Seria a solução de tudo de ruim que estava acontecendo comigo. Que eu ia me entregar novamente ao Senhor, me dedicar. Então, cada passo que eu dei na entrada da igreja, eu determinei tudo na minha vida. A cura, a libertação, a dedicação novamente ao Senhor. Eu larguei tudo de imediato do que eu fazia de errado. Larguei tudo que não presta. E aí, aos poucos, eu fui me libertando. Até então que eu renovei novamente o meu batismo. Tive novamente o batismo com o Espírito Santo. E me dediquei novamente a ser um obreiro. Mas não ser um obreiro como fui no passado, relaxado. Um obreiro dedicado, que está ali sempre para servir ao Senhor quando Ele precisar. Hoje eu estou bem, estou curado, batizado novamente com o Espírito Santo. Hoje eu sou um obreiro dedicado, eu sou um obreiro frequente, sou um obreiro que estou sempre presente. O que eu tenho a dizer aos outros obreiros que estão se esfriando, que não deixe isso acontecer, que converse com o pastor, procure ajuda, não deixe que o esfriamento entre no coração dele, porque estar no mundo não vale a pena, o mundo não tem nada para dar, o mundo só faz a gente sofrer, de se distanciar de Deus é a perdição. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa casado, encontrei uma pessoa que me realizou, hoje eu sou uma pessoa que tem um Espírito Santo, diferente daquela pessoa do passado. Hoje eu tenho Jesus no meu coração. Eu quero mostrar agora o que você precisa fazer para conseguir voltar. Voltar já neste sábado, domingo, você tem que voltar, você que está afastado. Aqui em Lucas capítulo 15, versículo 17 diz, tornando em si. Na Bíblia, na outra tradução, falei caindo em si. Aqui diz, e tornando em si. Só isso aqui. Você pode ler o versículo todo depois. Mas é isso que precisa acontecer para você conseguir voltar. É você cair em si. Tem gente que precisa cair em si e cair de si. Sabe? Cair de si é vencer o orgulho, vencer a vaidade, vencer a arrogância, deixar de se achar autossuficiente. Isso significa cair de si. O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele voltou. E você precisa cair em si. Você está fora de si. Se afastar de Deus é estar fora de si. Abandonar a fé é estar fora de si. Se você cair em si agora, esteja você num presídio, você que ligou para o programa, você que foi obreiro, foi pastor, foi bispo, foi esposa de pastor, foi membro da igreja, você deu ouvidos a pessoas endemoniadas, você deu ouvido a ex, você deu ouvidos, atenção a coisas, a situações, e você se afastou. Se você cair em si, você já pode voltar nessa noite. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos ter a oração com o bispo Júlio Freitas, nós vamos ter agora o programa com o bispo Macedo, em seguida o bispo Júlio estará fazendo a oração, e também nós estaremos aqui na esplanada do templo, participando da oração da meia-noite e a grande caminhada da fé. Pastor Rui, Deus abençoe, a central continua aí em atividade
e amanhã estaremos de volta em mais um programa Obreiros em Foco. Com certeza, bispo. Tá certo. Pastor Sandro, obrigado pela sua participação. Deus abençoe, bispo. Deus abençoe a todos e até amanhã. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.